Olá galera, tudo bem? Este é o canal Falando de Cidade e eu sou Ed Vieira Arquiteto, em mais um vídeo da série Mentoria para Construção e Reforma. Uma série de vídeos com uma mentoria completa, totalmente gratuita, com o seu arquiteto do seu canal Falando de Cidade. Galera, no vídeo de hoje eu quero trazer algo especial para você e você vai ver que se você tem uma série, uma mentoria completa, totalmente gratuita com o seu arquiteto do seu canal Falando de Cidade, é um grande motivo para você que ainda não é inscrito se inscrever no canal. Quer continuar no vídeo de hoje, quer ter as informações do vídeo de hoje, já deixa o seu like. Deixa o seu like e vem comigo para o vídeo. Vem comigo. No vídeo de hoje eu quero falar sobre a possibilidade de você ter duas casas no mesmo terreno. Legal, né? Gostou? Gostou da ideia? Duas casas no mesmo terreno. Talvez você tenha o terreno e quer construir 2, 3, 4 casas. Precisa estudar essas possibilidades. Você já tem construído estas casas no seu terreno e quer saber as possibilidades de regularização de um tipo de construção desta forma. Construções que tem 2, 3, 4 casas. Como eu faço para regularizar? Eu quero construir. Está muito na moda. Hoje nós ouvimos falar sobre construir kitnets para investimento. Como que eu faço isso? Como que eu consigo esse projeto? É no vídeo de hoje que você vai ficar sabendo. Canal Falando de Cidade. Deixou seu like? Tenho certeza que já. Então vem comigo para o vídeo. Quais os fatores eu devo observar para construir mais de uma casa, ou seja, 2 ou 3 casas em um lote, ou para regularizar uma construção na qual eu tenha mais de 2 casas em um lote? Em primeiro lugar, o que você precisa observar? O plano diretor da sua cidade. Toda cidade que tenha mais de 100 mil habitantes, ela tem um plano diretor. Quando a cidade não tem esse plano diretor, você tem uma prefeitura que tem regras básicas para você construir. Ou seja, de qualquer forma, você tem que consultar a sua prefeitura sobre este plano diretor, sobre as diretrizes para a construção. Em cidades maiores, o plano diretor vai além da construção, mas a parte do plano diretor que nos interessa no vídeo de hoje, no canal Falando de Cidade, é a parte que fala sobre as construções. É no plano diretor e no Código de Obras da sua cidade. O que é o Código de Obras da sua cidade? É uma lei que regulamenta todos os tipos de construção, como você deve construir, área mínima de quarto, de cozinha, altura de pé direito, que é aquela altura do piso acabado até o teto da sua casa. Gostou dessa informação? Pé direito é o meu pé direito? Não, é a altura do piso acabado até o teto da sua casa. Isso é o pé direito. Onde é definido esses tipos de alturas, esses tipos de medidas? No Código de Obras da sua cidade. Então, quando você pensa em regularizar uma construção que tem mais de 2 casas em um terreno, ou se você tem um terreno e pretende construir mais do que 2 casas no seu terreno, ou mesmo uma casa que você for construir, você precisa consultar o Código de Obras da sua cidade e o plano diretor da sua cidade. Dentre estas informações, que é a legislação da sua prefeitura para regulamentar o tipo de construção que você vai ter na sua cidade, o que você precisa observar? O mínimo que você tem que observar é qual a testada mínima do seu lote. Testada? O que é isso, Ed? Testada mínima. Testada é a largura da frente do seu terreno. O seu terreno, ele tem uma largura e esta largura de lote mínimo é definida pela prefeitura da sua cidade, no plano diretor da sua cidade. No Código de Obras da sua cidade vai estar determinado essa largura mínima, vai estar determinado os recuos mínimos de frente, recuo de lateral, recuo de fundo. Mas primeiramente, o que você deve observar, que é um ponto importantíssimo, qual a testada mínima? Há algumas prefeituras que a testada mínima de um lote são 5 metros. A cidade de São Paulo, por exemplo, a testada mínima, a frente mínima de um lote são 5 metros lineares, 5 metros de comprimento. Há algumas cidades que a frente mínima são 6 metros, há outras cidades que a frente mínima são 7 metros, há alguns bairros de algumas cidades que a frente mínima são 10 metros. E nestas situações não adianta você querer dividir o seu lote no meio para construir 2 casas, que você não vai conseguir. Qual outro ponto você deve observar no seu lote, além da testada? Gostou, né? Testada, frente mínima do seu lote. Além da testada, o que você deve levar em conta na hora de pensar em construir ou na possibilidade de regularizar
duas casas no mesmo lote. A área mínima de terreno que você tem. Sabe por quê? Isso também é definido lá no plano diretor, lá no Código de Obras. Tanto o plano diretor quanto o Código de Obras são leis, e são duas leis diferentes que tratam, no caso do Código de Obras, trata especificamente de construção, e o plano diretor trata, dentre todas as diretrizes da sua cidade, também da construção e da urbanização da sua cidade. Então, o que você deve observar? O lote mínimo. Por exemplo, na cidade de São Paulo, o lote mínimo são 125 metros quadrados. Você não consegue dividir um lote com uma medida menor do que esta. Há outras situações que são as habitações de interesse social. Aí é um papo diferente, uma conversa diferente, é outra legislação. Mas nos loteamentos da cidade de São Paulo não tem lote com menos de 125 metros quadrados. Há outras cidades no nosso país que o lote mínimo são 150 metros, outras cidades são 154 metros, outras cidades são 250 metros quadrados, outras cidades são 500 metros quadrados, e neste caso você não consegue dividir o seu lote em dois para fazer duas construções. Por que eu estou focando nesta questão de dividir o lote? Sabe por quê? Porque na maioria das construções nós temos as situações no qual a pessoa constrói duas casas e consegue dividir ali com um muro no meio e faz dois terrenos. Em um terreno, por exemplo, de 10 metros, é possível você fazer duas casas com esse tipo de construção. Em um terreno com 8 metros, na cidade de São Paulo, não é possível. Você vai encontrar, mas nós vamos chegar lá na frente nesse vídeo, em situações que possibilitam esse tipo de construção, mas você não consegue fazer o desdobro desse lote. Se você tem aqui em São Paulo 10 metros de frente, você consegue fazer dois lotes de 5 de frente, desde que a sua profundidade mínima seja de 25 metros, ou seja, que desde a entrada do seu lote até o final, o fundo do seu lote, tenha 25 metros, porque somando dá 125 metros quadrados. Gostou? Entendeu? Desdobro, gostou dessa palavra também? Tem um vídeo aqui no canal. Vou deixar o vídeo, o link desse vídeo aqui na descrição e em um comentário fixado também neste vídeo para você assistir, que eu falo sobre desdobro de lote. Quais são as possibilidades de fazer o desdobro? O que é o desdobro aqui de forma rápida? Você tem duas pessoas que são proprietários de um lote, ou você tem um lote de 10 metros por 25, que são 250 metros. Na cidade de São Paulo é possível fazer lotes de 5 por 25. Você divide em dois e cria duas matrículas diferentes, você pode vender um desses lotes. Essa é uma situação interessantíssima que muita gente tem interesse, mas como eu disse, se as medidas mínimas de frente não for possível, você não vai conseguir esta situação. E agora você precisa analisar o gabarito de altura. O que é o gabarito de altura, Ed? Gabarito de altura é a altura máxima que você consegue construir uma casa. Isso também vai estar lá no seu Código de Obras, isso vai estar lá no plano diretor da sua cidade. Vamos pegar, por exemplo, há situações de cidades que a altura máxima para construir uma casa são de 6 metros, há outras prefeituras que são 7, há outras prefeituras que pedem 9, outras situações de prefeituras que pedem 12 metros de construção no máximo. Se não deixou seu like ainda, deixa o seu like para você continuar aproveitando essas informações especiais para você. Duas casas no mesmo lote. É possível? Já estamos vendo que sim. Vamos então ver os tipos de construções possíveis de mais de uma casa no mesmo lote. O primeiro tipo de construção para mais de uma casa no mesmo lote são as casas geminadas. O que são casas geminadas? São aquelas casas que você, tendo a possibilidade de ter aí duas frentes mínimas, né? Como eu disse aqui, em algumas cidades são 5 metros, em outras são 6, 7, isso vai depender. Quando você tem essa possibilidade dentro do Código de Obras da sua cidade, dentro do plano diretor da sua cidade, de construir duas casas, uma do lado da outra, são casas geminadas. São formas econômicas de construção. Por quê? Porque geralmente o construtor, ele aproveita ali o mesmo gabarito, a mesma planta e faz o mesmo tipo de construção, ou seja, ele espelha
A casa que ele faz no lado A, ele espelha e faz no lado B, aproveita ali o projeto, aproveita a parede, aproveita o telhado, a cobertura. São situações que fazem você economizar. O que você deve também levar em conta nesta hora? Que este tipo de casa precisa ter a obediência aos recuos mínimos de frente, de fundo, de lateral, as janelas, o gabarito de altura, e tudo isso sendo observado, você consegue construir. E se tiver dentro dos parâmetros de aprovação até para um desdobro, você consegue fazer um desdobro de lote e ter 2 matrículas nessa situação. Qual é o segundo tipo de construção possível para que você construa mais de uma casa no mesmo lote? São as formas que você constrói uma casa na frente e uma casa nos fundos. Neste tipo de construção é bem possível você aproveitar terrenos mais estreitos. Você tem um terreno de 5 por 25, é possível sim você fazer ali 2 casas, uma na frente e uma no fundo, 2 casas pequenas. Você tem um terreno maior, né? Tem pessoas que têm terrenos aí de 10 por 40, é possível dividir e fazer construções com casas na frente e casas no fundo. O que é preciso você observar? Para se construir 2 casas no mesmo terreno, você tem que ter entradas independentes. Nos tipos de casas geminadas, isso é mais fácil. Quando você constrói uma casa na frente e uma casa no fundo, dificulta-se um pouco esse tipo de acesso. Por quê? Você precisa ter janelas independentes, né? Não é legal você ter ali um corredor que dá passagem para a casa dos fundos e a pessoa ao passar vê a janela, vê quem está do lado de dentro da primeira casa. Então é preciso pensar muito bem nisso. Nas questões de garagem também, é importante que, se você tem um terreno estreito, que essa garagem não fique ali no corredor entre uma casa e outra. Essa garagem dos 2 carros fique na frente da primeira casa. Qual o terceiro tipo de casa que você pode construir mais de um tipo de casa no mesmo lote? Então, o segundo tipo de construção que a gente vê, que são as casas sobrepostas, né? Os sobrados ou os predinhos aí com 2, 3 pavimentos, que você faz mais de uma casa. E você também faz as famosas kitnets que a gente tem por aí no nosso país, que está crescendo bastante a construção de kitnets. Como funciona esse tipo de construção? É importantíssimo você pensar no seguinte: quando você já tem uma casa térrea construída e você quer aumentar esse tipo de construção, quer construir de forma a aproveitar melhor esse terreno, você precisa fazer uma análise da estrutura desta casa térrea, para ver se ela suporta uma laje, como foi feita a fundação, como foi feitas as estruturas. E vai aqui uma dica para você: não acredite somente naquilo que o outro proprietário disse para você ou que o pedreiro diz, isso aqui suporta. Contrate um engenheiro calculista, para ele fazer uma análise da sua estrutura e ver se realmente consegue construir ali mais uma casa em mais uma laje, ou 2 lajes ou 3 lajes. Aqui é importantíssimo você observar o que? Os gabaritos de altura, o gabarito de altura da sua cidade. Se você estiver num local que o gabarito de altura aceite aí 12 metros de altura, é legal, sabe por quê? Você consegue fazer aí 3, 4 pavimentos, dependendo do seu cálculo de fundação e de estruturas, a análise do seu terreno, construir aí um predinho e fazer algumas kitnets, várias kitnets. Mas é importante você estar atento à largura mínima deste lote, as frente mínima, os recuos. Quando você tem uma casa, né, um predinho muito alto, você tem que ter recuos maiores. Então você tem que ter um terreno um pouco mais largo para você conseguir fazer aí um aproveitamento melhor. Mas eu já consegui até colocar em terreno de 5 por 25, 8 kitnets, com uma circulação legal, com uma circulação boa, e você aproveitar bem o seu terreno. Então, galera, este foi o vídeo de hoje, no qual eu falei um pouco com vocês sobre as possibilidades de ter 2 casas no mesmo lote. Nós vamos fazer o vídeo de número 2 sobre este assunto, que nós vamos falar sobre as condições para que você possa legalizar uma construção desse tipo. Então não perca, vem comigo!